Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar a respeito do mesmo assunto mais ou menos que eu tratei ontem, só que eu vou dar continuidade falando a respeito do filme do Coringa e da possibilidade do filme do Coringa ser mais lucrativo ainda do que o próprio Vingadores Guerra Infinita. Lembrando que eu não estou falando de Vingadores Ultimato, eu vi que muitas pessoas se confundiram, eu não falei de Ultimato, Ultimato deu muito mais lucro do que Guerra Infinita, então o filme do Coringa não tem nem chance, pelo menos nos cinemas, de atingir Vingadores Ultimato, mas ele está bem próximo de atingir o lucro de Guerra Infinita e eu queria explicar um pouquinho mais a fundo e tirar algumas dúvidas para vocês. Então, vamos lá! E galera, antes de mais nada, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, não deixem de se inscrever e acionar o sininho que me ajuda bastante. Então, em primeiro lugar, pessoal, eu quero explicar uma coisa que muitas pessoas perguntaram a respeito da lucratividade do filme do Coringa. Muitas pessoas estão perguntando, pô, mas se o filme custou 200 milhões entre a produção e entre o marketing e gerou 1 bilhão nas bilheterias, então por que o lucro vai ser de somente 300 milhões e não de 800 milhões? Obviamente, se você pegar a bilheteria e subtrair o valor que foi gasto no filme, daria um valor de 800 milhões de dólares. Mas não é essa conta que é feita, por quê? Como eu falei no meu vídeo anterior, mas eu acho que muitas pessoas não conseguiram entender exatamente, então vou explicar rapidamente de novo para vocês. Se o filme fez 1 bilhão de dólares nas bilheterias, quer dizer que cerca de 500 milhões desse 1 bilhão foram para salas de cinema. Porque você paga o ingresso, você não está dando todo o dinheiro para o estúdio, você está dando metade daquele dinheiro para a sala de cinema. Você pagou R$10 no ingresso, R$5 vai para o estúdio, R$5 vai para o Cinemark, por exemplo. Então, a gente não tem que levar em consideração 1 bilhão de dólares, a gente tem que levar em consideração 500 milhões de dólares. Então, se o filme gastou 200 e gerou 500, então ele deu um lucro de 300. Então o cálculo por cima seria mais ou menos esse, tem mais alguns custos com distribuição e etc, mas eu já levei em consideração, por isso que eu falei no meu vídeo anterior que o filme fez entre 280 e 300 milhões de dólares de lucro. Na verdade ele vai fazer se ele bater a marca de 1 bilhão de dólares, que eu acredito que ele vai fazer. Então essa é uma rápida explicação a respeito do vídeo anterior e eu queria dar continuidade porque eu estava num debate aí no Facebook com algumas pessoas, porque eu vi uma página falando que o filme do Coringa seria tão lucrativo quanto Guerra Infinita. O que eu concordo, como vocês viram no meu vídeo anterior, eu só fui lá e escrevi a seguinte frase, eu falei, mas a Warner não vai lucrar tanto quanto a Disney, porque a Warner sempre usa cofinanciadores. E muitas pessoas já caíram matando como se eu estivesse insultando o filme, sendo que eu não fiz nada disso, eu somente expliquei a situação, eu expliquei a grande diferença entre a Warner e entre a Disney e a forma com que as duas empresas trabalham. E para minha sorte, várias pessoas surgiram também na conversa me defendendo, falando que eu estava falando sim a verdade. E depois desse debate todo que aconteceu no Facebook, algumas pessoas ficaram a meu favor, mas muitas pessoas ficaram contra, muitas pessoas não sabiam desse pequeno detalhe da produção dos filmes. Eu decidi fazer esse vídeo aqui para vocês para explicar também a principal diferença, principalmente entre a Marvel e entre a DC nos cinemas, e por que os filmes bem-sucedidos da Marvel dão muito mais dinheiro para a Disney do que os filmes bem-sucedidos da DC dão para a Warner. E por quê? Como eu já disse, a Warner e, consequentemente, a DC sempre usam coprodutoras e cofinanciadoras principalmente. Eles sempre fazem os chamados co-financing deals, ou seja, os negócios cofinanciados. E o que seria isso? Isso é quando uma produtora ou quando um investidor racha o custo do filme, geralmente não é 50-50, geralmente eles arcam com cerca de 20 a 30%, mas eles ficam também com essa parte das bilheterias. Então, se um filme custou 100 milhões e a Warner pagou 70 milhões e os cofinanciadores pagaram 30, a Warner vai ficar com 70% do lucro do filme e não com 100%. E esse é um detalhe muito importante, porque não é um ponto negativo para a DC nem para a Warner. A Warner ela tem mais segurança para produzir vários filmes, justamente porque o risco não é inteiro deles. O estúdio distribui o risco entre ele e entre alguns cofinanciadores, por isso a Warner também consegue produzir muito mais filmes por ano do que a Disney. Enquanto a Disney produz cerca de 10 filmes por ano, a Warner produz cerca de 25 a 30 filmes por ano. Então a Warner tem um conteúdo muito mais acelerado e um dos motivos para isso é que eles sempre usam cofinanciadores.
E analisando o próprio filme que gerou a discussão foi o filme do Coringa, que eu falei que o filme do Coringa usou cofinanciadores, mesmo com um orçamento de 55 milhões de dólares, que muita gente está falando que a Warner jogou o orçamento lá embaixo, justamente porque ela não acreditava no projeto, e eles queriam que o Todd Phillips desistisse do projeto. Obviamente isso são somente rumores, mas são rumores que vêm de fontes lá de dentro, que a Warner jogou o valor lá embaixo, falou, ó, você quer fazer o filme, é por 55 milhões de dólares e acabou, porque eles acharam que ele fosse desistir. Mas ele conseguiu fazer o filme somente com esse valor, e mesmo assim a Warner arrumou 2 cofinanciadores para o filme do Coringa. E são eles, a Brom Studios e a Village Roadshow Pictures. É bem fácil de encontrar essas informações, por isso que eu fiquei meio pasmo que até algumas páginas estavam discutindo comigo, algumas pessoas que teoricamente conhecem do assunto e publicam a respeito desse assunto, e muitas vezes a respeito da DC, mas eu percebi que muitas pessoas não tinham conhecimento de que isso era uma prática tão comum assim, não só na Warner, como em Hollywood como um todo. E não é só o filme do Coringa, se vocês forem olhar o filme da Mulher Maravilha, o filme da Mulher Maravilha tem não só a Warner, como a Atlas Entertainment, a Cruel and Unusual Films, a Dune Entertainment e várias empresas chinesas, a Tencent Pictures, que é uma enorme chinesa, é uma das maiores empresas do mundo, também está sempre financiando os filmes da Warner. E isso não é nem uma prática atual, é uma prática que a Warner vem fazendo desde sempre. O grande sucesso que foi o Cavaleiro das Trevas também é uma coprodução com a Syncope, com a Legendary Pictures. O Aquaman, a mesma coisa, também teve seus coprodutores. Então o que as pessoas não entenderam é que isso não é uma indireta para DC, não é uma coisa tentando menosprezar a empresa, era somente uma explicação de como as duas empresas funcionam. Então, se um filme da Warner deu 300 milhões de lucro e um filme da Marvel deu 300 milhões de lucro, isso quer dizer que todo o lucro vai para a Marvel, porque os filmes da Marvel são produzidos somente por ela. A Disney banca o filme inteiro e, obviamente, se o filme for um fracasso, como muitos filmes da Disney recentes foram, o prejuízo vai ser todo da Disney, ela não vai ter com quem dividir esse prejuízo. Então o filme do Coringa, obviamente, deu um lucro bom, mas não vai ser todo o lucro que vai ficar com a DC. Pelo que eu pesquisei, cerca de 30% do lucro do filme vai para os cofinanciadores. Então ainda vai ficar uma boa parte do lucro para a DC, mas eles vão ter que dividir um pouquinho. E para vocês terem uma ideia de como esse assunto que eu estou falando é real, a Warner inclusive teve que comprar de volta os direitos dos seus próprios filmes da Rat Pack Entertainment, inclusive os direitos dos filmes Liga da Justiça, Mulher Maravilha e vários outros filmes que foram feitos, cerca de 90 filmes, se eu não me engano, eles tiveram que comprar porque a Rat Pack era dona de 25% dos filmes, inclusive da Mulher Maravilha. E por que isso? Porque eles entraram como cofinanciadores, então eles são donos de uma parte do filme. E a Warner, para cortar a Rat Pack Entertainment devido a vários escândalos, inclusive de agressão, escândalos sexuais aí, eles tiveram que tirar a Rat Pack do negócio, porque a Rat Pack estava financiando 25% da maioria dos filmes da Warner, então eles tiveram que comprar de volta os direitos dos próprios filmes que pertenciam à Rat Pack. E como eu disse, isso não é nada novo, o próprio Titanic foi feito em conjunto pela Paramount e pela Fox, o Avatar também foi um conjunto de 2 estúdios trabalhando juntos para lançar o filme. Então quem está trabalhando diferente nessa história não é nem a DC, é a Marvel, porque não é comum os estúdios terem essa prática que a Disney tem de fazer tudo dentro da própria casa. Inclusive, a empresa de efeitos especiais que eles usam é a Industrial Light and Magic, que é da Disney também, que eles compraram juntamente com a Lucasfilm. Então a Disney costuma fazer tudo dentro de casa. Eles produzem os próprios filmes, eles investem o próprio dinheiro, e isso praticamente nenhum outro estúdio em Hollywood faz, nem mesmo os estúdios pequenos. Se a gente olhar filmes, por exemplo, do Woody Allen, geralmente tem umas 10 produtoras envolvidas, eles vão juntando 500 mil aqui, 1 milhão ali, para fazer o orçamento do filme, porque assim, se o filme for um fracasso, ninguém perde muito dinheiro, se o filme for um sucesso, todo mundo ganha um trocado ali. E de todos os filmes lançados pela Marvel Studios de 2008 até hoje, somente os filmes lançados até Os Vingadores tinham uma coprodução com a Paramount, porque a Paramount fechou um contrato com a Marvel Studios antes dela ser comprada pela Disney. Então a Disney manteve o contrato até o vencimento, que foi até o filme dos Vingadores. A partir daí, a Marvel Studios foi somente a única produtora, então todo o lucro do filme iria
para Marvel e para Disney. Obviamente tem algumas participações que vão para os atores, o Robert Downey Jr. ganha um pouquinho ali, outros atores também devem ter um acordo desse tipo, mas o grosso do lucro fica com a Marvel. E outra coisa que eu acho que muitas pessoas não entenderam muito bem o que eu quis dizer foi a respeito do Coringa chegando ao HBO Max. Muitas pessoas falaram que esse argumento meu não teve nada a ver, que não dá pra gente quantificar o valor disso. E só relembrando, eu falei que o filme do Coringa tem potencial de ser um dos filmes mais lucrativos de todos os tempos, porque ele vai entrar na HBO Max, provavelmente, logo depois do lançamento do serviço de streaming. Então ele tem possibilidade de atrair muita gente que ainda não assistiu o filme ou que quer reassistir o filme. E eu disse que nenhum produto da Disney, logo no lançamento, ia ter esse impacto. Por quê? Vingadores Ultimato já foi lançado para Blu-ray, já foi lançado de várias outras formas, então quem queria reassistir Vingadores Ultimato já pôde reassistir. E muitas pessoas falaram, não, mas vai sair Star Wars no final do ano, mas o Disney Plus vai ser lançado em novembro agora, e o filme do Star Wars provavelmente vai ficar no cinema por uns 3 meses, então ele vai ficar lá para março, abril, nos cinemas, então ele deve estar chegando lá por junho. Então sim, quando o filme do Star Wars chegar, provavelmente ele vai ter esse impacto também, vai ter um grande impacto de pessoas querendo se inscrever no Disney Plus, mas não vai ser logo no lançamento. Vai ser provavelmente cerca de 6 meses depois. Então, pessoal, o que eu queria explicar para vocês era isso. Em primeiro lugar, a conta que eu faço para chegar nesse valor de 300 milhões de lucro, que muitas pessoas não entenderam. Em segundo lugar, eu queria explicar essa diferença de lucratividade. Os filmes da Marvel são sim mais lucrativos do que a DC se eles fizerem a mesma bilheteria, porque a Disney não usa cofinanciadores. Ela não depende de dinheiro de terceiros para fazer os seus filmes e, consequentemente, ela produz menos filmes por ano. Se vocês olharem a lista da quantidade de filmes de cada estúdio, é gritante, a Warner produz no mínimo o dobro de filmes do que a Disney todo ano. Então não é um ponto negativo, eu não tô xingando a Warner por isso, não me entendam mal como as pessoas entenderam errado no Facebook, é só uma comparação de como as duas empresas funcionam. E galera, como sempre, eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham a respeito desse assunto. Vocês acham que Coringa vai fazer quanto no final da sua corrida? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.